Muita gente esperando, tá ele aqui. João Cláudio Platenic Pitilo, muito bem-vindo. Querido Mauro Lopes, muito obrigado, bom dia, um abraço a essa tropa boa que está aí no bate-papo. Estamos nas ondas, vamos avançar aí nessa pauta imensa. Estamos nas ondas, vamos embora, urra, como diz João Urra! Cláudio. Urra! É isso aí. João Cláudio, urra, é o pessoal, você chega aqui, o pessoal começa, cara, você é muito popular, viu? Você é muito popular. Você vai ser candidato a deputado federal aí no Rio de Janeiro? Não. Não tenho a menor cacoete disso. Aquela João parte Cláudio, vamos começar falando... Oi, pode desculpa. ser que eu seja eleito. Aquela música do Raul, Cowboy Fora da Lei, né? Pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar. Eu fico com essa parte da música do Raul. Legal. João Cláudio, vamos começar falando da Palestina e de Israel, né? Porque essa é uma questão. Aquela ideia lá do passado de 2 estados está completamente inviabilizada, né? Não existe mais a possibilidade de 2 estados ali, né? Mauro, existe uma confusão muito grande que às vezes a turma, por falta de conhecimento, as pessoas mais novas, não entendem o que foi a fundação do Estado de Israel. A fundação do Estado de Israel foi num momento de grande comoção, onde todos aqueles crimes que hoje nós já compreendemos e já entendemos e já introjetamos essa coisa do fascismo, mas aquilo era uma novidade pós-Segunda Guerra Mundial. Então, havia um ambiente digamos assim, de consenso entre os grandes líderes mundiais de que os judeus definitivamente teriam que ter um território seu onde se pudessem proteger. É óbvio que, na cabeça de cada líder mundial, esse Estado judeu seria de uma maneira. E, nesse contexto, está a União Soviética. A União Soviética ela foi um ativo dessa situação, porque existiam muitos judeus na União Soviética que participaram dos grupos de resistência contra os fascistas, que integravam o Partido Comunista, que foram combatentes e integrantes, inclusive, do processo revolucionário de 17, que, ao irem para Israel, também sonhavam em transformar Israel numa pátria socialista. Então, havia uma disputa na fundação do Estado de Israel de que lado isso iria. Existia, inclusive, a instituição dos kibbutz, que funcionavam ali quase que como um núcleo de base na área rural, de desenvolvimento, muito semelhante ao que eram os Kokhrose na União Soviética. Então, havia uma disputa por essa Israel. E mais, o Império Turco-Otomano tinha se fragmentado, ele era disputado pelas potências imperialistas. Então, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, em menor monta, disputavam ali o Oriente Médio. E a ausência de estados formais, né, como nós entendemos após a Revolução Francesa, isso facilitou, primeiro, a criação do Estado de Israel e, segundo, a transformação do palestino /árabe em uma figura de segunda categoria nesse processo, que não deveria ter sido feita. Aí começa o erro da fundação de Israel. Mas eu tenho certeza de que, se a Israel que fosse fundada pela turma que vinha da União Soviética, do leste europeu, de orientação socialista, não seria essa Israel. Tanto que o processo de fundação de Israel foi sequestrado pelos grupos terroristas. Quem vai fundar Israel é Irgun, Haganah, Esther. Israel nasce com a instituição do terrorismo moderno. O primeiro país a usar o terrorismo como arma política, o terrorismo moderno, foi Israel. Israel funda o terrorismo moderno. E essas organizações, Esther, Haganah, Irgun, esses grupos, eles já tinham uma expertise de luta contra o fascismo, mas já eram todos eles oriundos da Europa Ocidental, na sua grande maioria, ou reacionários, que se colocavam contra o socialismo nos seus países no leste europeu. E essa turma, apesar de discordar
da instituição do Estado de Israel, da maneira que a ONU vinha articulando, eles vão receber logo o consenso, vão receber logo o apoio dos Estados Unidos e da Inglaterra, quando viram que havia a possibilidade de, mesmo que remota, de existir uma Israel que fosse socialista, que fosse progressista e que convivesse em concórdia com os árabes, porque a ideia sempre foi que Israel fosse um contraponto à presença do imperialismo inglês e francês na região por parte dos soviéticos e, ao contrário, por parte dos ocidentais. Nesse processo, o que a União Soviética imaginou foi por água abaixo, se perdeu. Até porque a União Soviética apoiou a fundação do Estado de Israel, até mandou armas no primeiro momento, e depois se desvinculou desse processo, porque viu que esse processo... Tanto que, João Cláudio, desculpa, um dos principais líderes terroristas, para vocês terem uma ideia de como esse é um Estado pária, efetivamente, um dos principais líderes terroristas israelenses, o Menachem Begin, em 73, vira primeiro-ministro de Israel. Matou, mas ele tem uma ficha corrida de mortes... Se eu não me engano, foi ele que comandou a morte do Conde Bernardotti, do representante da ONU, que explodiu o hotel. Inclusive, tem uma placa em homenagem ao King Davi, o Hotel Rei Davi, né? O Hotel Rei Davi está lá até hoje, tem uma placa. Entendeu? Nós não podemos esquecer o que eles fizeram com todos, inclusive os israelenses, que se colocavam contra isso. Eles atacavam o seu próprio povo. Então, esse setor extremamente reacionário, um setor bandoleiro, um setor que aprendeu com o fascismo, esse setor ganha um projeto político, mas não ganha porque foram mais espertos e mais fortes. Eles ganham porque, num determinado momento, com o avanço da Guerra Fria, Inglaterra, França e Estados Unidos entendem é melhor ter um Menachem aqui do que ter um judeu socialista que vai construir uma concórdia aqui e, o que é pior, o medo era do entrelaçamento com o pan-arabismo, que era muito vivo naquele momento. Se constituía já num processo anticolonialista. Então, o imperialismo ele fez uma conta básica. Israel vai ser o nosso porta-aviões na região e, a partir da intervenção política, militar, cultural, social e econômica, a gente vai fazer disso aqui a nossa ponta de lança. É o Otanistão na Ásia Ocidental. Então, esse processo nós perdemos. As forças progressistas, os revolucionários, o movimento comunista, nós perdemos essa disputa por Israel, infelizmente. Só que essa disputa ela vai se transpor para os Estados árabes, né, para a formação dos Estados árabes. E nós vamos ver que nessa luta floresceu várias lideranças árabes que vão surgir ali na primeira metade do século XX e vão se tornar exponenciais na segunda metade do século XX, tiveram uma orientação a partir do marxismo, por menor que tenha sido, ou compunham organizações que tinham isso. E aí eu destaco figuras fantásticas, como o próprio Jorge Abbas, do FPLP. Então, são figuras que vão transpor essa luta para o mundo árabe. E óbvio que a região se tornou explosiva, porque a região tem pouca água, mas aonde tem água potável é importante. Tem gás, tem petróleo, a posição geográfica. Os três estreitos são três estreitos que são escoadores de grande parte da produção e ligação Estados Unidos, Ásia, Ásia, Estados Unidos, nesse contexto da América Latina, e você tem ali o quê? Se cria, a partir segunda metade do século XX, o que vai se criar ali? Uma luta anti-imperialista muito firme. Todos esses estados árabes, uns com mais ou menor medidas, aqueles que conseguiram trazer o marxismo para perto de si, fizeram isso de maneira mais dinâmica, mas nós não podemos questionar isso. Entre idas e vindas, vitórias e derrotas, o Oriente Médio se tornou um grande centro de luta anti-imperialista. E Israel é o porta-aviões
da OTAN ali. É a figura, é o aborto. Israel é o Estado pária, é o artificial, é o Estado tampão, é o aborto da Segunda Guerra Mundial. Se a gente pode falar que o Ocidente teve, vou chutar aqui um número, 85% de acerto durante a Segunda Guerra Mundial, eles conseguem, no final, duas grandes vitórias sobre a União Soviética, que é manter o Japão reacionário, um Japão extremamente reacionário, que está aí até hoje, e a tomada do processo de Israel, que vai complicar todo o futuro, vai impactar todo o futuro do Oriente Médio. Mas isso são lutas, Mauro, que a gente trava, perde, se reorganiza, é dialético. E às vezes eu vejo a turma assim, João, a União Soviética apoiou o Estado de Israel. A União Soviética não apoiou esse Estado de Israel. Tanto que a relação, por mais que o lobby sionista fosse grande, a União Soviética praticamente se distancia de qualquer grande relação com Israel. Só teve arma soviética em Israel até 47. Depois de 47, que a Palestina depois vai se tornar Israel. Né? Porque é bom que se diga que durante a Segunda Guerra Mundial, muitos israelenses, ou muitos judeus, fogem para a Palestina, vivem na Palestina e vivem muito bem com os árabes. Já existia um número pequeno de judeus naquela região que viviam maravilhosamente bem e que cada um professava sua fé muito bem. Então, quem vai para a região embaralhar o jogo são aqueles chamados judeus askenazes, aquela turma loura de olho verde que vem da Europa, principalmente da Europa do Leste, que não tem nada a ver quando fala assim, Israel, lugar tradicional do povo judeu, é mentira. Eles tinham que ter cabelo crespo, nariz de batata igual o meu, que eu sou fruto do Mediterrâneo também. Eles tinham que ter as maçãs do rosto proeminente. Tu chega lá, é todo mundo branco, magrinho e louro. Parece tudo um bando de homem neandertal. Parece que mudaram o mapa. Isso não funciona assim. Há dois grandes ramos, né, que compõem os judeus. Tem mais, mas dois grandes ramos. O Askenazi, que são os judeus, esse que você está falando, da Alemanha Ocidental, e o Sefaradi, que são judeus aí com essas características todas, que é o judeu já do próprio Oriente Médio e que com essas características físicas a que você se referiu. Mas quem manda em Israel para valer são os Askenazi. Os Askenazi consideram a elite de Israel. Ô, Mauro, é a turma que tem ligação com a turma do dinheiro em Londres, em Nova York. Essa internacional da grana, da banca, é o puxadinho em Israel. Entendeu? Essa turma tem muito dinheiro, muito poder, o lobby é muito poderoso. Ô, Mauro, o Brasil, que não tem uma tradição nisso, você vê que o lobby sionista no Brasil é tão grande e nós não temos uma colônia de judeus, né, como tem outros países pelo mundo. O lobby é tão grande que a gente está vendo a Petrobras vender petróleo para Israel, né, e não se consegue sustar isso. Por quê? Porque ela é uma empresa, e, em tese, ela pratica política de mercado e vende para quem ela quer vender. Eu, se fosse o presidente Lula, já tinha proibido essa sacanagem, entendeu? Eu entendo que o presidente Lula também fica ali preso nesse lobby sionista, e esse lobby sionista tem que ser, segundo eu conversei com algumas autoridades do governo, ele tem que ser atacado em fatia. Isso é a tese deles, entendeu? É a tese da frouxidão. Mas veja, você vê que esse ministro da Defesa, esse imbecil, isso é imbecil. Eu caracterizo o Múcio como um imbecil. O Múcio pode ser um grande empresário, um homem rico, com as suas expertises, mas ele tinha que passar longe do Ministério da Defesa. Tu vê que há pouco tempo atrás ele trabalhava para que o Exército comprasse armamento israelense e já tinha feito a licitação bilhardária para encher o rabo dos sionistas de dinheiro. Entendeu? Então, a todo momento, você vê esse lobby
O lobby sionista nas polícias estaduais, ele é gigante, Mauro. Ele remonta os últimos 30 anos. Por quê? Essa turma veio para cá primeiro com empresa de segurança privada, depois essas empresas passaram a dar curso para as polícias civis e militares, depois essas empresas passaram a fornecer sistema de vigilância, depois passaram a fornecer sistemas de segurança e hoje eles fornecem sistemas de inteligência. Além de fuzis, né? Pelo menos 10 estados brasileiros, desde estados governados pela extrema-direita, como São Paulo e Rio, a estados governados pelo PT, como a Bahia e Ceará, compram fuzil. O mesmo fuzil que mata palestino mata jovem negro nas periferias. Aqui. Perfeito. Bom, e outra coisa, Mauro, é absurdo a gente comprar arma de Israel se nós fabricamos aqui. Entendeu? Tem algumas coisas que eu não sei porque, por lei, não obrigam as nossas polícias, seja civil ou militar, a usar o armamento que a gente produz, que é de qualidade. Entendeu? Que é um armamento de qualidade. Tinha que ser lei, olha. Vai importar? Vai, mas a gente tem análogo aqui, tem similar nacional, a preferência tem que ser do similar nacional. Aí você tem que fazer o seguinte: armamento externo é taxa de 100%, mas eles criaram um mecanismo que é você tirar os impostos de coisas que os estados, né, vão consumir. Só que o estado paga remédio com imposto, mas paga arma sem imposto. Entendeu? E esse lobby, ele é muito grande, ele está nas 3 esferas, municipal, estadual. Então, para quebrar isso, é difícil. Só que você tem que começar. Né? E se você não começar, tu não vai conseguir nunca. João Cláudio, deixa eu colocar aqui questões que a nossa audiência trouxe para ti. Primeiro, um comentário do André Vinhal. Obrigado pelo apoio, André. Sionistas, mulheres e crianças inclusos, roubam as terras e matam palestinos na Cisjordânia. Fanon foi claro. Aí ele faz a citação do Fanon aqui, uns grandes filósofos, pensadores do século XX. Eu entrei aqui, você estava falando o seguinte: todo aquele que mora, que ocupa ilegalmente terra palestina, é inimigo, é invasor. Claro. Não interessa. A gente, é óbvio que, olha aqui, nós não estamos aqui pregando que tem que se matar criança, que tem que se matar idoso, não é isso que nós estamos falando. Mas quando o palestino reage e às vezes faz alguma vítima civil, isso é uma reação. Isso no contexto macro, isso está no seu direito à rebelião, isso está no direito da defesa do seu território. É óbvio que o meu sonho, todo mundo tem sonho, que amanhã o Estado sionista acordasse e falasse assim: nós estamos voltando para nossas fronteiras de 47 e acabou todo tipo de guerra. Só que isso é um sonho, isso é um devaneio, isso não vai acontecer. Pode ser que aconteça daqui a 1000 anos, mas não vai acontecer agora. Então, é óbvio que o direito de resistência, de luta dos palestinos está assegurado, inclusive, pela Carta da ONU, que é o direito de luta, né, de defesa do seu território. A gente pode falar, inclusive, da autodeterminação dos povos, de dizer qual é o caminho que a sua terra tem que seguir. Então, todos esses, israelenses, sionistas, judeus, seja qual for a nomenclatura que vai se dar, que hoje estão fora das fronteiras. E olha que as lideranças palestinas, Mauro, elas passaram a aceitar, inclusive, a fronteira de 67, que é a da guerra. Eles já abriram mão da fronteira de 47 para consensualizar. Então, não pode chamar as lideranças palestinas de radicais. Pelo contrário, as lideranças palestinas só estão recuando e aceitando. Então, todos esses que moram fora da fronteira de 47 são invasores e estão sujeitos a receberem algum tipo de castigo, de punição, de repreenda dos palestinos. Se eles não querem receber isso, que eles voltem para a fronteira de 47, pelo menos. Tá aqui, ó, para fazer a citação do Fanon aqui, que o André Vinhal mandou: para o colonizado, a vida só pode se materializar, não é sobre, né? Sobre o cadáver do colonizador. É isso aí. Né? Por isso que, inclusive, o direito de rebelião armada
dos colonizados sobre os colonizadores é reconhecido pela Carta da ONU. A resistência armada é reconhecida pela Carta da ONU. Então, nesse sentido, a ação do Hamas no histórico 7 de outubro é uma ação defensiva e legítima. Legítima. Todos eles. Olha, Mão, você vê que eu acabei sendo um observador disso pelas questões políticas e militares, mas a resistência árabe na Palestina, ela tem várias fases, né? E nós vimos aquelas fases agudas dos homens-bomba, dos mártires, né? Que estavam dispostos a... Isso foi uma coisa que foi pactuada. Os homens-bombas pararam. Repara como é que isso praticamente acabou. Quem vai lembrar da década de 80 e 90, será muito comum, muito comum. E isso foi acertado. Ó, isso vai acabar, vocês também abrem a guarda aí, e a coisa foi pactuada. Só que eu temo que isso retorne. Porque o que essa geração que está sendo barbaramente assassinada em Gaza, que não tem mais para onde ir. Essa gente não tem para onde ir. E tem um filme muito bom, chama-se Paradise Now. Paradise Now. Esse filme mostra o que é a falta de alternativa para o palestino. Ele não tem emprego, ele tem dificuldade para estudar, ele tem dificuldade para comer, ele tem dificuldade para acessar água, ele é tratado como ser de segunda categoria. Quando ele vai trabalhar nos territórios ocupados, ele tem que passar naquelas barreiras que são extremamente humilhantes, ficam horas naquela fila, sabe? E isso mói qualquer ser humano, né? Isso vai criando gerações e gerações de pessoas revoltadas. Então, eu temo que esse advento de uma geração de desesperados volte com o Instituto do Homem-Bomba, que havia sido consensualizado para que acabasse, até porque a resistência dizia o seguinte para aquele combatente: meu irmão, você vai lá, vai explodir teu corpo, não há garantia nenhuma que tu vai matar o inimigo. Então é importante que você esteja vivo aqui para formar, para educar, para lutar. Então houve todo um trabalho. Eu temo que isso tenha ido por terra com o que nós estamos vendo em Gaza, que é um genocídio transmitido ao vivo e a cores para o mundo todo. O Gabriel Novaes pede para fazer uma pergunta para você. Mauro, pergunte ao Pitilo se os russos levaram em conta os palestinos quando do apoio à criação do Estado de Israel, uma vez que eles tiveram que ceder território para os judeus. Primeiro, que não foram os russos, foram os soviéticos. E segundo, que isso não foi um papel só da União Soviética, foi de toda a ONU e todos os países que foram vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então, essa fatura, e mais, quando se pensou em Estado de Israel, não imaginou que ia ser isso, né, irmão? Ninguém tinha bola de cristal. Sim. O Brave Little Squirrel diz assim: discordo do professor. Herzl descreve a criação do Estado judeu como um estado de supremacia judaica que deveria expulsar os árabes para as bordas. Teria sido diferente sob influência soviética? De fato, Herzl é o pai do sionismo, e o sionismo é uma ideologia racista, desde sempre. Tá? Pois é, mas não é o Theodor Herzl que vai fundar o Estado de Israel, né? Mas é ele que lança as bases do sionismo, né? Sim, do sionismo. Mas o que nós temos que ver, Mauro, é que na fundação do Estado de Israel, esses sionistas não eram proeminentes. Eles tomaram o poder, entendeu? Na fundação ali, naquela discussão, eles não eram proeminentes. É isso que tem que ser levado em consideração. O problema é que a gente, com muita propriedade, tem ódio dessa Israel que está aí. Então a gente acha que esse projeto nasceu pronto. Isso não nasceu pronto. Não. Teve uma disputa interna no interior do judaísmo. Claro, perfeito. No interior do judaísmo, até que o sionismo se tornou hegemônico, né? Se tornou hegemônico, perfeito. Olha o coach de esquerda aqui, adorei. Nem na União Soviética teríamos um programa matutino tão bom. Gostei. Que bom, muito obrigado. Valeu. O Adevair Martins chega como novo membro, assim como o Jonathan Niger chega aqui como novo membro. Quero convidar todos e todas para se inscreverem neste canal e no canal do João Cláudio
Paltenic Pitilo, que é o... Como é que é mesmo, João Cláudio, por favor? Canal Guerra Patriótica. A turma Guerra pode ir lá no Patriótica. YouTube, vai lá no Guerra Patriótica e pode também ver meu trabalho sobre a União Soviética lá no Instagram, @Guerra Patriótica. Guerra Patriótica. Olha, o Guerra Patriótica é um canal que precisa crescer. Estamos com 26.400 inscritos no Guerra Patriótica. Quero fazer um convite a todo mundo que está nos assistindo e lançar um desafio. Vamos chegar a 25 mil inscritos no Guerra Patriótica até o final dessa entrevista com o camarada Pitilo. Tá aqui, ó. Aqui o canal. É só você escrever, deixa-me ver aqui, Guerra Patriótica, que você chega no canal, 26.400 inscritos. É fantástico o canal do João Cláudio, tá? Fantástico, já são 821 vídeos. Existe desde quando Guerra Patriótica, João Cláudio? Ô Mauro, tem 4 anos. 4 anos. Tá. Então, ó, tem 26.400 inscritos nesse momento. Vamos inscrever lá, gente, por favor, para que a gente chegue a 25 mil inscritos até o final dessa entrevista com o João Cláudio. Não deixe de se inscrever. Tem esquema de membro também lá? Tem várias graduações de membro. Para ser membro do canal paga bem pouquinho, é quase que irrisório. E vai para lá. R$4,90, né? O mais barato. Aqui também. É baratinho. Pois é. É isso aí. Ó, querido, mandar um abraço pro meu querido Luiz Mergulhão, que está com a gente aí, vi ele aí no bate-papo. Tá aqui sempre aí, com a gente também. Grande mergulhão, sempre com a gente também, ó. Josemar já avisando aqui que se inscreveu lá, é isso aí, vamos nos inscrever lá. Obrigado. Vale a pena. João, vamos sair de Israel, vamos mudar de assunto. A última vez que você veio aqui, a gente fez uma atualização que eu queria reatualizar, que é a situação da guerra com a Ucrânia. De lá para cá, a situação mudou bastante na relação entre Rússia e Estados Unidos, e o teatro de guerra também mudou bastante, né? Qual é o cenário agora? Mauro, a Rússia luta uma guerra que ela tem dificuldade para terminar, entendeu? A principal trincheira russa, quando ela inicia a operação especial, a principal trincheira russa era exatamente a sociedade ucraniana, né? A Rússia acreditou muito que pudesse, com a operação, dar uma chacoalhada na sociedade ucraniana e que isso levasse a uma mudança de rumo do governo ucraniano. Isso não aconteceu, né? A burguesia ucraniana e os vetores da OTAN, turma da grana, jogou muito, investiu muito para segurar a Ucrânia, principalmente nos processos de privatização que avançaram muito. Então, a sociedade ucraniana ela ficou presa entre a guerra e a bestialidade do seu governo. É bom que se diga que todos os partidos e organizações de esquerda estão proibidos, né? A imprensa só funciona a imprensa de direita e o processo eleitoral está sustado, né? Foi sustado pelo Zelensky, que hoje é o ditador de plantão. Então não existe essa coisa de democracia na Ucrânia, né? A esquerda está completamente proibida. Todos, sindicatos, associações, todos. E você tem uma ação sistemática do governo ucraniano contra a cultura russa, proibição da Igreja Ortodoxa Russa, do idioma russo, da cultura russa, e isso é que gerou boa parte do atrito, porque a região de Donbás ela é de maioria russa. No escopo militar, é óbvio que a Rússia, na sua guerra estanque, na sua guerra a conta-gotas, vem só avançando. A Rússia nunca recuou em 3 anos de guerra, e a todo momento, quem acompanha o mapa da guerra e está sempre se atualizando, vê que a todo momento a Rússia conquista um território. Toda essa guerra, ela não é uma guerra fácil de se lutar. Por quê? Primeiro que a Rússia luta contra toda a OTAN.
né? O investimento em armas e mercenários é muito grande, né? Muito grande. Outro detalhe é que a Rússia ela tem um problema sério com crescimento vegetativo, né? A população de masculinos na Rússia ela é pequena para o tamanho do território e para as pretensões do Estado russo. Uma guerra significa você levar boa parte desses homens para frente de batalha e comprometer o futuro do teu país, até porque o soldado ele é uma pessoa de idade produtiva, né? Não só no labor, mas também na questão de filhos. E isso tem sido um peso para a Rússia, um fardo para a Rússia, por isso que ela faz essa guerra em conta-gotas. Né? Ela não promove grandes frentes de batalhas, grandes exércitos, grandes movimentações no teatro de operação, inclusive até o uso de tanques é uma coisa muito pensada pela Rússia. Então, essas operações russas elas acabam sendo, digamos assim, lentas, devido à quantidade pequena de tropas que estão sendo empregadas, e aí você tem um desgaste maior para que essas tropas se desdobrem para a linha inimiga. Esse é um ponto Eu vi até que agora, há de João se... Cláudio, acho que semana passada ou 15 dias atrás, que o governo russo lançou um programa de incentivo à maternidade, ou incentivo a que os casais tenham os filhos, para reverter, para buscar reverter essa crise de natalidade lá, né? O Mauro lançou 2 incentivos, não só para que os casais tenham mais filhos, mas também convidando famílias a irem morar na Rússia. Famílias a irem morar na Rússia. Eles querem que, não que você tenha filho lá, se você quiser ter, tudo bem, mas que você leve os seus filhos a um convite, a um programa do governo russo, para que, exemplo, eu, minha mulher, pegue meu filho aqui e vou morar lá. E aquele meu filho vai se tornar cidadão russo e vai dar prosseguimento à família na Rússia, entendeu? São 2 movimentos que a Rússia lançou porque ela precisa fazer aquela sociedade crescer. E há um problema sério porque a Rússia passou 50 anos em guerra. A Rússia barra a União Soviética. E o extermínio de quase 40 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial cobra um preço até hoje. Como o Entendeu? Paraguai, aqui, nosso vizinho, né? Até hoje tem Perfeito. problema Uma populacional por conta população da muito guerra, né? pequena, principalmente de homens muito pequenos, e você vê que não consegue. Você vai precisar de décadas e décadas. Nós estamos chegando a 80 anos da Segunda Guerra Mundial e não conseguimos reverter isso. A Guerra do Paraguai tem 100 e tantos anos e não se conseguiu reverter isso. Né? Isso. E depois eu vou uma curiosidade sobre o Paraguai, Mauro. Você vê que o Paraguai não costuma ser imigrante. Né? Ah, é verdade. Dificilmente você vê. Pelo tamanho do Brasil, era para a gente estar lotado de paraguaios, né? A gente tem pouquíssimo. A gente tem o Brasiguai, o brasileiro que foi para lá, mas por lá de cá o Paraguai não pula. Olha que coisa curiosa. Né? Interessante. Então, voltando ainda à guerra, a Rússia ela tem controle das linhas de frente, das principais rotas, do espaço aéreo e segue avançando a passo de tartaruga. O problema hoje é que, mesmo que a Rússia queira parar a guerra agora, a Ucrânia não para. Com o apoio da Europa, a guerra não para. Se a Rússia falar assim, alô, Mauro, eu quero parar a guerra não para. O soldado russo ele não tem direito a armistício, porque o lado ucraniano vai continuar atacando. Por quê? A guerra tem que continuar hoje por 2 motivos. Primeiro, ela se tornou interessante para o produto interno bruto dos Estados Unidos. As dificuldades econômicas do governo Biden, que persistem no Trump, elas são parcialmente aplacadas pela venda em grande quantidade de armas para a Ucrânia e para Israel. São 2 detalhes importantes. O lobby do deep state estadunidense, hoje, o complexo industrial militar digital impede que essa guerra seja cessada dessa maneira. E tem outra. A Europa ela constitui um projeto de rearmamento. Né? Nós estamos vendo a Europa acreditando que vai se rearmar, que vai ser uma potência militar. Mas parte desse processo de rearmamento se justifica pela Rússia inimiga, pela Rússia ameaça, pela Rússia bicho-papão. Olha que curioso. Essa mesma Europa que diz que a Rússia não está ganhando a guerra na Ucrânia
é a que diz que a Rússia é uma ameaça. Olha que curioso isso, né? E para você justificar esse processo de rearmamento, você precisa da guerra. Você precisa toda hora mostrar, falar, a Rússia, ela está avançando, ela está chegando, o inimigo está chegando, para você justificar os sacrifícios que você vai impor à sociedade europeia nesse projeto de rearmamento e nessa coisa de 3,5% a 5% do PIB No PIB. desses países europeus. Mauro, é uma atrocidade você Mas cobrar é de 3,5% a 5% o acordo que o Trump acabou de fazer lá para comprar arma estadunidense. arma estadunidense. Como é que você vai cobrar de 3,5% a 5% do PIB de uma Romênia, de uma Lituânia, de uma Estônia, de uma Moldávia? Como você vai fazer isso? De uma República Tcheca, países que só existem porque a OTAN banca, porque a União Europeia banca. São estados completamente falidos. Como é que você vai fazer isso com a Albânia? Entendeu? Não tem condição. E você vê que tanto a União Europeia quanto a OTAN tem plano de expansão. E o plano de expansão é em direção ao leste. Mais países que economicamente estão combalidos. Eram países que só existiam porque estavam dentro da União Soviética. Como é que tu vai cobrar 5% da Geórgia, da Moldávia? Esses países vão colapsar, meu amigo. Vão colapsar por completo. Já não tem uma saúde financeira e social tão boa assim. Né? Se você toma de 3,5% a 5% para comprar arma, e detalhe, tu vai botar essa arma toda na mão de quem? Uhum. Que não tem exército. A Europa, a Inglaterra descobriu agora que numa mobilização total tem 80 mil homens. A Inglaterra tem 80 mil homens, numa mobilização de emergência, tem 80 mil homens. Você vê a loucura que é a Finlândia e a Suécia, países que viviam amistosamente com a União Soviética e com a Rússia no pós-guerra, entraram na OTAN. Pergunto a você, o que a Finlândia quer fazendo parte da OTAN? Não tem nem exército. Não tem nem exército. Sabe? Então, a guerra da Ucrânia ela virou um grande negócio para a expansão da OTAN, militarmente falando, né? Porque você começa a vender arma para essa gente, você sequestra a economia desses países e obriga eles a bancar a indústria militar, principalmente a estadunidense, e mais, a guerra da Ucrânia ela se tornou um grande aparato, um grande aparelho ideológico dos liberais reacionários. Os liberais reacionários europeus, eles ascenderam ao poder com esse pacote anti-Rússia, anti-China. Se você pega o Merz, o Stern, o inglês e o alemão, cara, as falas dessas pessoas são horrorosas. Elas se confundem com qualquer fascista da esquina. A Vanderly, o que é essa senhora? Então, são pessoas, você vê, a confusão é tão grande, Mauro, que o Partido Verde hoje defende a guerra. O Partido Verde alemão. Nós, né, que já estamos de cabeça branca, estamos num tempo que o Partido Verde era pacifista ao extremo, que ele entendia que a guerra combalia a natureza, o meio ambiente. Né? Hoje nós temos o Partido Verde, o alemão querendo dar míssil, Tartus, para a Ucrânia. E você vê que há uma terceirização do projeto de destruição e cercamento da Rússia, porque é até o último ucraniano. Né? A União Europeia quer guerra, mas até o último ucraniano. E nós temos a sociedade ucraniana caos. Boa parte no exílio, uma outra parte em fuga. Os escritórios de recrutamento na Ucrânia dão conta de 300 mil evadidos. E acredita-se que parte deles já está fora do país. Então, o que vai ser dessa Ucrânia depois da guerra? Já era um Estado 404. Então, a Rússia ela conseguiu se equilibrar militarmente, vencendo todo esse aparato da OTAN, e economicamente com a sua aliança com a China. Porque nós estamos aí na 17ª rodada
de sanções contra a Rússia e a economia russa continua crescendo. Esse ano parece que vai ficar a mesma coisa do que o ano passado, mas é louvável que um país como a Rússia, né, consiga manter ali um crescimento em torno de 4% em guerra. Em guerra. Então, isso mostra a expertise do Estado russo para algo que a Rússia parece ter se preparado. Parece que havia uma previsibilidade desse cenário. E a Rússia está se saindo muito bem. Primeiro, nos BRICS, né, no Acordo de Segurança de Xangai, no grupo de Euroasiático, que ela faz parte também. Então, a Rússia ela foi constituindo vários polos de interação e discussão, no qual ampliou o seu comércio com vários outros países. A Rússia hoje tem uma interlocução política com vários segmentos das sociedades no qual ela se aproximou. Você vê que tem gente de direita e de esquerda que defende a Rússia. É uma gama política que defende a Federação Russa. E isso tirou a Rússia do isolamento, ou seja, não permitiu que ela caísse no isolamento que os ocidentais tramaram. A economia russa segue crescente, né? E essas articulações garantem a Rússia. Por exemplo, quando a Rússia leva os coreanos para lutar em Kursk, isso é um baita de uma articulação. Né? Isso é uma articulação tremenda. Você vê que você foi criando polos de desenvolvimento para esses países. A Coreia, outrora completamente isolada, hoje inaugurou um trem Pyongyang-Moscou, a rota de avião de 8 horas Pyongyang-Moscou, e a criação daquele resort na Coreia é também para atender russos, não só para atender coreanos e chineses, mas também russos. Então, isso está gerando um desenvolvimento na região que fortalece a Rússia. E mais, tudo isso pode ser feito, Mauro, em rublo. Tudo isso pode ser feito em rublo. Eu tive na Rússia tem um ano, né? E curioso como é que você vê tudo aquilo que foi nacionalizado pelos russos continua funcionando muito bem, tu nem se percebe. Tu não percebe que o McDonald's foi nacionalizado, que o Starbucks foi nacionalizado, que o Pizza Hut. Tu não percebe que o logomarca é a mesma, tu come ali. Ou seja, a Rússia manteve um padrão elevado, digamos assim, na condução da sua economia, para evitar que esses impactos chegassem à sociedade. Vamos falar um pouquinho, então você mencionou a Coreia do Norte, depois a gente volta para terminar falando de Estados Unidos, e aí Estados Unidos e o planeta, Estados Unidos e Brasil. Este sujeito é um fenômeno, porque tudo conspirava para dar errado, porque, olha só, ele é um herdeiro. O avô dele liderou a Coreia, o Kim e o Sung, de 48 a 94. Depois o pai dele liderou a Coreia, o Kim Jong-il, até 2011, quando o Kim Jong-un, esse aí, o nosso simpático Kim, assumiu. O cara é um herdeiro de segunda geração, de terceira geração. Então tinha tudo para dar errado. Né, terceira geração. E o cara é um fenômeno, né, João Cláudio? Impressionante isso, raríssimo, né? Bom, o problema é que a nossa visão da Coreia Popular ficou muito personificada na figura do Kim Jong-un. Mas aí, por trás dele, tem uma velha guarda do partido e gente muito séria, gente que passou por dificuldades gigantes. Então, pessoas que conviveram com as várias Chinas, com a União Soviética, com os países do leste. Isso rendeu uma expertise para a direção da Coreia muito grande. Veja, em 2002, a Coreia passava por dificuldades muito grandes, porque a Coreia ela tem as sanções do bloco ocidental, mas tem as sanções da ONU também. Né? As sanções da ONU também. Muito por conta do programa nuclear coreano. E a Coreia ela conseguiu, em parceria com a China e com a Rússia, contornar isso, e hoje a Coreia é um país que é pujante. Se você chega na capital Pyongyang, é uma coisa assim fantástica, uma coisa de filme.
né, a capacidade que eles tiveram para reconstruir o país e superar as suas limitações, porque a Coreia tem algumas limitações, que ora é um país muito frio, ora é um país que chove muito, nem todo o território é fértil, né? E existia carência de tecnologia em algumas áreas. Então, inclusive, a questão da Coreia ser nuclear incomodava a China e a União Soviética, e depois continuou incomodando a China e a Rússia. Entendeu? Então, não era uma relação blazer, não. A China, volta e meia, criticava a questão dos testes nucleares coreano, dizia que a Coreia não precisava ter arma, que a China protegeria. A arma nuclear é uma coisa que você tem e não quer que ninguém tenha, né, irmão? Por ser uma arma de dissuasão, pode todo mundo ter. Se não, deixa de ser uma arma de dissuasão. Então, a Coreia ela conseguiu, pelo menos nos últimos 15 anos, fazer uma transformação interna quanto à sua infraestrutura, as duas infraestruturas, a infraestrutura crítica e a infraestrutura. E, segundo, a Coreia hoje é capaz de fazer engenharias sociais, claro, não na escala da China, mas dentro da sua realidade, que aplacou, né, todo aquele subdesenvolvimento que marcou a Coreia na sua fundação e que foi levado ali pelo menos até a década de 60, 70. Então a Coreia hoje é um país moderno, ela voltou a receber os turistas, né? A criação desses resorts vai oxigenar mais ainda a, a economia da Coreia, e a Coreia se constituiu numa grande força bélica. E agora, com o entrelaçamento russo, acaba se tornando também, tenta se constituir uma força política na região. Eu tive na Embaixada da Coreia, nesse ano, no aniversário da Revolução, em março, e os diplomatas coreanos, em Brasília, reclamaram que havia uma relação comercial com o Brasil muito grande. A Coreia comprava bastante coisa do Brasil. E tinham muitos empresários brasileiros querendo investir na Coreia, aonde é possível, né? É possível o capital privado investir na Coreia, mas num processo muito semelhante como é em Cuba, né? O gerenciamento é do Estado coreano. E devido às sanções da ONU, o Brasil recuou e a Coreia queria muito retomar o contato com o Brasil. Eu ouvi do embaixador, né, do que estava saindo, que ele falou assim: não, a gente tem um carinho muito grande pelo Brasil, porque nós inauguramos a nossa embaixada no Brasil graças ao governo Lula. Foi no governo Lula que nós trouxemos a embaixada para o Brasil. E foi a pedido do Samuel Pinheiro Guimarães, falecido Samuel Pinheiro Guimarães. Uhum. Isso junto com Marco Aurélio Garcia. Isso foi algo fantástico. Os coreanos não esquecem isso, porque a embaixada que serviu o Brasil era a embaixada do Peru, era a embaixada da Coreia no Peru. E logo assim que a embaixada veio para o Brasil, o fluxo comercial começou a andar. Então, a Coreia ela é hoje um país que, ao contrário daquela visão caricata que muitas das vezes nos foi mostrado, um país fechado, medonho, estranho, que não é nada disso, né? Claro que é uma cultura distinta da nossa, mas que também é um país que está em guerra, né? Que se vê ainda em guerra com a Coreia, porque não tem uma definição daquele combate, volta e meia fustigado pelo imperialismo, sanções brutais contra a Coreia, brutais, né? E isso tudo levou a Coreia a desenvolver uma série de dificuldades econômicas e sociais que agora parecem estar sendo sanadas. Sim. O desenvolvimento da Coreia Popular é realmente impressionante nesse século e, aparentemente, eu olho à distância, não tenho um conhecimento mais aproximado, o desenvolvimento da Coreia Popular hoje é muito mais pujante e relevante do que a da Coreia do Sul, né? Não, muito mais. A Coreia do Sul, irmão, é um país que vive uma eterna crise, né? Primeiro, que a desigualdade social é muito grande, e a Coreia ela é só um estado tampão. A Coreia ela é uma hospedeira das bases estadunidenses na região. O protótipo de OTAN
de OTAN para a Ásia surge na Coreia, a partir do Plano Colombo. Quando os Estados Unidos vai desenvolver lá atrás, né, o Plano Colombo, que era a sua intervenção mais firme na Ásia. E a Coreia do Sul é um país de grandes desníveis sociais, né? Um país que, se tem uma elite milionária de um lado, tem a Coreia do Sul tem o advento das favelas, né? Eles também têm favelas como nós, né? Aquelas edificações de papelão, de madeira, em locais muito pobres. Há uma crise muito grande de desemprego, há uma falta de apoio. Não tem previdência social na Coreia, né? A Coreia é um dos países que você lidera o número de suicídios da terceira idade. Eu tenho uma coisa curiosa com relação à Coreia, um dado triste, a Coreia do Sul, né? Que até pouco tempo atrás a Coreia liderava o advento da prostituição da terceira idade. Nossa. Devido ao desamparo social para a terceira idade, tinham mulheres, tinha um segmento enorme da sociedade coreana de mulheres de terceira idade que não viram outro meio que não a prostituição. Então, a Coreia do Sul tem desníveis aterradores. E olha, é óbvio que o contraponto da Coreia Popular não é um país de consumismo capitalista, não é um país de shoppings, não é um país de bilhetes dourados, mas é um país que paulatinamente vem construindo uma sociedade de bem-estar social, né, e que tem um exército poderoso, tem uma capacidade defensiva poderosa, e que hoje opera, inclusive, para além das suas fronteiras, quando convidado pela Rússia a atuar na guerra, na Batalha de Kursk, né? Então, isso mostra a expertise e a importância da Coreia popular no tabuleiro político da região. Sim. Ó, e dando já uma notícia aqui, já bateu 26.500 pessoas inscritas. Opa, no Guerra Patriótica. Vamos continuar escrevendo, gente. Vamos chegar a 26.600? Vamos lá? Vamos subir essa montanha juntos aí. Vamos subir essa montanha juntos aí. Ô, Mauro, vou dar uma indicação para a turma. O meu Instagram, o @Guerra Patriótica, é o maior acervo em língua portuguesa do mundo sobre o Exército Vermelho e a participação soviética na Segunda Guerra Mundial. É o maior acervo em língua portuguesa do mundo. Entendeu? Perfeito. Turma que tem Instagram, que quiser visitar, vai lá. Ver as postagens mais antigas. É o maior acervo. Legal. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa antes de falar de Estados Unidos e o mundo, Estados Unidos e o Brasil. Ó, a Ana Paula dizendo o seguinte: estou inscrita há uns 2 anos já. Legal. Valeu, Ana Paula, obrigado pelo apoio. Vamos avançar juntos. É isso aí. Ó, eu botei isso aqui hoje cedo, que esse perfil é um perfil lulista, inclusive, né? Não é nenhum perfil de esquerda. O Jair Me Arrependi, fez uma pergunta para essa inteligência artificial do X, do antigo tweet. Se o congressista dos Estados Unidos agisse para impor sanções estrangeiras contra o seu próprio país, visando libertar um familiar da prisão, ele poderia enfrentar, lá nos Estados Unidos, acusação de traição com pena de até prisão perpétua ou morte, se interpretado como auxílio a inimigos. Se fosse violação da lei Logan, multa e até 3 anos de prisão por negociações não autorizadas com governos estrangeiros, e censura, expulsão ou impeachment se fosse parlamentar. O que aconteceria com um sujeito como Eduardo Bolsonaro na Coreia Popular ou na Rússia? Na Coreia, eu te garanto que ele já estava encostado na parede e já iam ter coreanos brigando para fazer parte do pelotão de fuzilamento. Ia ter que abrir concurso público, entendeu? Para fuzilar esse miserável, entendeu? Na Rússia, ele ia se dar bem, porque a pena capital na Rússia ela foi para moratória em 96, né? E em 2002, se eu não me engano, ela foi
conformada em legal. Então, a Rússia, desde 96, não fuzila mais ninguém. Acabou. Em 96 foi o último fuzilamento. Mas ele enfrentaria a prisão perpétua. E se tudo correr bem, lá na Sibéria, num local bem frio, e onde ele não ia tirar todo dia, ter que alguém lá roubar o cobertor dele. Entendeu? Eu me voluntaria a isso. Entendeu? Eu gostaria de ser o carcereiro do Bananinha na Sibéria. Eu gostaria. Só para puxar o cobertor dele, meia-noite, eu ia lá e puxava o cobertor dele. Porque é óbvio, ô Mauro, isso é um absurdo, sem parâmetros. Uma figura, um deputado federal, sai do país, continua recebendo por isso, para conspirar contra toda uma nação. É óbvio, ô Mauro, olha só, é óbvio que esse imbecil ele não faz parte do círculo da Casa Branca. Você vê que ele não tem nenhuma foto, nenhum vídeo. Ele é presepeiro. O dia que ele encontrasse o Trump, ele ia tirar foto dele agarrado lá no saco do Trump. Claro. Mas ele não faz parte do círculo mais íntimo. Mas tem essa figura aqui, ó. Mas claro que ele está lá, ele conspira, ele manda recado. Essa figura aqui, hoje, é uma das figuras mais perigosas que nós temos, que é a tal de Suzana Guerra. Essa mulher é perigosa. Por quê? Ela é casada com o Elbrit Colby, que é o 02 do Departamento de Defesa. Essa senhora, ela dirigiu o IBGE aqui, é ligado ao bolsonarismo raiz e ao Paulo Guedes. Essa senhora, sim, ela tem poder de trilhar ali os salões inimigos e conspirar contra o Brasil. Essa conspiração, Mauro, contra o Brasil, preste atenção, é uma declaração de guerra. Isso não tem nada a ver com taxa, isso não tem nada a ver com Bolsonaro. Bolsonaro é só o cavalo de batalha. Bolsonaro é o bode expiatório. Porque ontem o Trump estava fazendo a mesma coisa com o Uribe, questionando o julgamento do Uribe na Colômbia. Então é óbvio que o Trump ele tem um pacote de ações para a América Latina e o Brasil é a joia da coroa. O Brasil é o país mais importante da América Latina. Entendeu? Com todo respeito a todos os países do mundo, mas o Brasil é um dos países mais importantes do mundo. E nós, aqui, é porque a gente ainda não experimentou ter um governo sério. Mas se o Brasil fosse um governo sério, aqui ia ter riqueza para todo mundo. Aqui a gente ia tirar onda. Entendeu? Aqui o brasileiro ele ia ser o cara que ia tirar onda, ele ia trabalhar pouco e ganhar muito. Porque as condições que se reúnem em território nacional permitem a gente produzir muita riqueza e dividir muita riqueza de maneira sustentável e racional. Uhum. Então, o Brasil, ele hoje, né, pratica uma série de ações, Mauro, que, em curto prazo, elas podem significar pouco. Mas, a médio e longo prazo, elas podem desenhar um Brasil autônomo. E isso é óbvio que a gente precisa superar o PT e o Lula para isso. Com todo respeito ao PT e o Lula, não são eles que vão liderar o processo de independência do Brasil, para que nós façamos a nossa segunda e definitiva independência. Não são eles. A gente precisa superar esse tipo de coisa. Mas algumas bases estão sendo assentadas. Quando você vai pegar petróleo na margem oriental, quando você fala em desdolarização, quando você avança na relação com os BRICS, quando você traz a China para participar da edificação, China e Rússia, das tuas infraestruturas críticas, quando você tenta racionalizar a venda das tuas commodities mais preciosas, tudo isso conspira para você sentar bases para um país futuro. Eu li um relatório, quando eu estava escrevendo meu livro aqui, esse aqui, ó, O Exército Vermelho na Mira de Vargas. Quando eu estava escrevendo esse livro, eu li um relatório da final da década de 50, do embaixador estadunidense no Brasil, que ele manda para o Itamaraty. Eu li esse relatório nos documentos do Itamaraty. Esse livro aqui eu falo da Segunda Guerra Mundial, mas eu achei esse documento pós-guerra no meio de outros documentos. E que ele fala o seguinte: nós fomos vitoriosos quando impedimos a junção de Vargas e Perón. Então, eles temiam
a junção de Vargas e Perón. Por quê? Da constituição de um bloco no hemisfério sul, no Cone Sul, né? Olha que coisa curiosa, no Cone Sul, que fosse um bloco anti-americano, é isso que o documento fala. E nós não podemos esquecer que esses dois países, tanto a Argentina quanto o Brasil, nesse momento, falavam de fábrica de aviões. A Argentina tinha uma fábrica de avião. E a preocupação era isso, era a fábrica de avião, porque os Estados Unidos entendiam que o Brasil e a Argentina eram um escoador natural dos aviões estadunidenses. Então, esse projeto de minar a nossa autonomia, isso já é um projeto antigo. Só que isso, Mauro, me chamou a atenção que isso agora conta com uma quinta coluna mais assintosa. Você sempre teve os Bob Field da vida, os Delfim Neto, os Marco Maciel, que era tudo agente americano, Magalhães Pinto, aquele filho da puta do Corvo, todos eles a gente entende que eram agentes americanos, mas eles procuravam disfarçar minimamente. Agora não. Agora você vê Bolsonaro prestando continência para a bandeira americana. Você vê Bananinha chamando Trump de meu chefe. Você vê o tal do Marco Duval, um senador que é X9 do FBI. O cara é informante do FBI. Tem visto de informante dos Estados Unidos e é senador da República. É uma coisa de louco isso. Então é óbvio que uma figura como Bananinha já era para estar presa. Mas a Câmara Federal e o Senado, eu não vejo com vontade de agir, não. Eu vejo eles muito passivos. E nós precisamos ir para a rua, mano. O nosso lugar é na rua, nós temos que sacudir esse Brasil. Nós temos que dar um susto nessa gente. Nós estamos em casa, confortavelmente nas nossas cadeiras, falando para nossas câmeras, como se isso fosse dar conta da realidade. É nas redes, mas é também nas ruas. Sim. Então é inadmissível o papel desse Bananinha. Esse Bananinha, só para concluir, ele precisava ser condenado com a perda da sua cidadania brasileira. O que eu desejo para ele é que, se tem alguma prerrogativa na Constituição, que se tire a cidadania brasileira, tem que deixar de ser brasileiro. Vou contar uma rapidinha. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães criaram a Rádio Auriverde. O que era a Rádio Auriverde? Eram brasileiros que trabalhavam numa rádio lá na Alemanha, irradiando em português contra os soldados brasileiros, pedindo para os soldados brasileiros desertarem, falando que o tempo que o soldado estava na Itália lutando, o americano estava aqui com a mulher dele no Brasil, que o Getúlio era traidor. Todos que participavam da Rádio Auriverde foram condenados à pena capital, à morte. Se fossem pegos naquele momento, quando passou a guerra, o Getúlio perdoou, comutou a morte deles, porque passou a guerra, está tudo certo. Mas é desse nível. O Bananinha, se nós tivéssemos pena de morte, é que ser condenado à morte. E se existe algum mecanismo na nossa Constituição, a gente tem que arrancar a cidadania desse puto. Não, eu acho inacreditável que esse sujeito esteja meses e meses e meses a fio, é isso que você falou, com financiamento público, nas redes sociais, sem qualquer punição da justiça ou do governo brasileiro. É muito chocante, muito chocante. Só para dizer, esta traidora brasileira, porque não é só, né, tem um grupo de traidores, a Suzana Guerra, que você fez menção, essa é a foto dela que foi de IBGE. Hoje ela tem grande entrada, como você disse, nos salões da corte em Washington. Queria encerrar falando agora sobre Estados Unidos, que é o seguinte, João Cláudio. Quando Trump assumiu, houve uma ideia, alguns analistas progressistas, fizeram para ele mais ou menos a mesma previsão que eu achei profundamente equivocada, que tinham feito em relação, por exemplo, ao Milei. O governo não dura 6 meses. Acabou. Isso é uma piada, não tem sustentação, não vai durar 6 meses.
E eu posso estar enganado. Pergunta aqui o João Félix, qual é o canal do professor? Está aqui, canal Guerra Canal Patriótica. Guerra Patriótica. Não deixe de assistir, se inscrever e tornar-se membro lá, um canal co-irmão aqui. É isso aí, né? A expressão antiga é essa, co-irmão, aqui do Farol Brasil, tá? Então, o que me parece é o seguinte, o que eu te interrogo, na verdade, é o seguinte, você não acha que o Trump está obtendo sucesso? Ele dobrou a União Europeia, dobrou o Japão, dobrou o Vietnã, está numa queda de braço. Essa política dele de desmontar o sistema imperialista para negociar o one-to-one, um a um, me parece que ele está tendo um sucesso relativo, né? E agora está com o Brasil numa situação, o Brasil está numa sinuca de bico, né? Tá. Eu fiz uma live ontem mostrando o seguinte: o Brasil está em guerra. O Brasil está em guerra e a capacidade do Brasil para resistir a essa guerra é pequena. Não é impossível, mas é pequena. Depende muito da trincheira interna. Mauro, o Trump está tendo sucessos na seara externa, mas a trincheira interna é complexa para ele. O grande teste do Trump é ano que vem a eleição de meio de mandato. O Trump ele enfrenta muitas resistências, inclusive dentro dos republicanos, sobre essa política de taxas, porque, veja, essa política de taxas ela pode se tornar uma granada sem pino para a sociedade estadunidense em médio prazo. Quando essas taxas começarem a funcionar, é que nós vamos ver o majorar do preço de produtos no ambiente estadunidense. Nós ainda não vimos isso. Entendeu? Essas taxas estão começando a evoluir. Sim. E você tem contratos antigos que estão sendo cumpridos. A renovatória desses contratos, já com nova taxa, vai causar elevação do preço na sociedade estadunidense. Imagina suco de laranja subir 30% lá. Suco de laranja é sagrado, né, no café da manhã deles lá. Café? Ô, Mauro, eu já estive nos Estados Unidos várias vezes. Tu senta a bunda em qualquer bar, o cara vem e põe o café de graça para tu. O café tu não paga. Entendeu? Tu senta lá no bar, se tu ficar lá de conversa fiada, eu e você no bar lá, o cara põe uma jarra de café, te bebe uma jarra de café, te aperta a mão, vai embora e não paga. Entendeu? Imagina o cara sem isso. O 80% do hambúrguer americano é feito com carne da frente de boi brasileiro. A parte do peito, 80% do hambúrguer é boi brasileiro. Então, existe uma contestação dentro do governo Trump muito grande, inclusive de próprios republicanos. Você não vai esquecer que agora na eleição, na votação do orçamento, deu empate. Teve que o J.D. Vance votar para desempatar. Deu 50-50, ele teve o vice-presidente, teve que ir lá desempatar. E o Trump ficou puto. Existe uma medida do governo Trump que está separando um setor republicano do Trump, que é a política anti-imigração. Essa política fascista, reacionária, de ficar caçando os outros na rua igual bandido. Isso está afetando setores importantes como a construção civil, a agricultura. Você viu vários americanos reclamando no Texas de que os produtos estragaram na terra porque não foram colhidos. Então, o sucesso que o Trump está tendo na seara externa, ele precisa transpor isso para a seara interna. Né? Ele perdeu 11 pontos de aceitação desde a eleição até agora. É uma escala muito grande. O que nós temos que ver é o seguinte: o Trump foi eleito com uma margem boa, havia uma esperança nele gigante, porque o governo Biden foi horrível, e, como todo fascista, tem esse discurso do perseguido, do redentor. Hitler, Bolsonaro, Trump, toda essa camarilha tem esse discurso do redentor. Só que você também tem um prazo para entregar isso. Você tem os fanáticos, né? Os trumpistas que vão comer merda, mas vão votar no Trump. Aqui nós não temos os bolsominions. Eles estavam na fila do osso e gostavam. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando daquele que viu que foi enganado e
corre na direção contrária. Foi isso que assegurou a vitória do presidente Lula em 2022. Uhum. Então, eu não sei, Mauro, se esse sucesso que o Trump está tendo na seara externa, ele hoje reverbera na sua seara interna. Eu acho que o grande divisor do governo, o grande divisor de águas do governo Trump é a eleição de meio de mandato. Se os republicanos perderem a eleição de meio de mandato, eu acredito que a situação do Trump fique difícil para governar. Não impeachment, mas ele vai perder boa parte desse apoio. Por quê? Esse Trump não é candidato à reeleição, mano. Ele é um franco-atirador. Ele não, a não ser que ele mude a regra, que eu acho difícil. Mas ele não é um candidato à reeleição. Ele tem um compromisso de reeleger um cara que é impopular, o J.D. Vance, que não é um cara tão popular quanto ele. Inclusive, os trumpistas reclamam disso. E há uma briga ali para ver quem vai ser o mais trumpista. O Marco Rubio, que não era um trumpista raiz, que já tinha, inclusive, brigado com o Trump, esculhambado o Trump, já tinham se xingado no X, que agora veio, mas é reacionário, né? E o J.D. Vance. Então você tem uma camarilha de interesses no governo Trump que, da mesma maneira que eles vieram para o governo, eles se vão. Então eu acho que o grande teste do Trump, economicamente, os Estados Unidos não vai bem. Ele pressiona o FED para baixar a taxa de juros por isso. Eu tenho uma prima que mora nos Estados Unidos e vários amigos, colegas, pesquisadores, professores, que me relatam que o dia a dia é um dia a dia caro nos Estados Unidos. Aluguéis, remédio, combustível, isso ainda está caro. E havia uma. Não, além do que, se você não é americano, estadunidense de sangue, tem um certo clima de terror ali hoje, né? É isso que eu ia te falar. Esses contatos que eu tenho falam o seguinte, João, o trabalhador imigrante, mesmo legalizado, o cara está tendo que andar cheio de documento, o cara fica desesperado. E o ilegalizado, né, o ilegal, né, esse cara está. Se antes ele tinha trabalhos subalternos, mas que estava ali, ele agora está pegando trabalhos mais precarizados ainda, onde ele não aparece. O cortador de grama, estava todo mundo vendo ali. O limpador de piscina, agora não. Agora o cara está tendo que trabalhar em lugar pior, onde ele fica escondido, onde ele não aparece. Então, esse clima de terror, a gente viu os protestos na Louisiana, nós vimos em Los Angeles. Então, o prognóstico é de que essas explosões de violência ocorram quando, Mauro? Quando o orçamento que foi devastado a nível social, o que se tirou de dinheiro de saúde e educação foi absurdo. Vários projetos sociais foram cancelados, que afetam principalmente a terceira idade, nesse orçamento, que até republicanos acharam absurdo, mas venceu. Quando isso começar a ser efetivo ano que vem. Muita gente que não vai ter o que comer, não vai ter o Vale Gás, porque lá também tem Vale Gás. O cara precisa ter aquele Vale Gás para não morrer de frio, aquele aquecedor deles lá. Então, muita gente não vai ter isso ano que vem. E aí o bicho vai pegar. Então, esse é o grande teste. Agora, Mauro, nós sabemos que depois do advento da internet, eles conseguem fazer um processo de psicologia de massa, de alienação em larga escala, que eles se tornam envolventes. Né? A gente sabe que, quando faz uma pesquisa eleitoral, o Bolsonaro ainda aparece. O Bolsonaro é uma pessoa para ser defenestrada da vida política brasileira. Mas você ainda tem um setor muito grande, né, da sociedade brasileira, de pessoas humildes, pobres, ignorantes, alienadas, reacionárias, fascistizadas. Muita gente é ressentida. O ressentimento na política é uma coisa que tu arrasta uma corrente para dentro do caixão. Se tu viver 100 anos, tu fica ressentido politicamente, né? Isso é uma coisa psicológica. Tu briga com a mulher, tu fica ressentido. A mulher briga com o homem, fica ressentido. Mas aquilo ali passa num novo amor, né? Agora, ou tu substitui o amor, tu vira colecionador de carrinho, vai brincar de boneca, vai tomar sorvete, tudo cura. Mas o ressentimento na política, algo com a corrente, te arrasta ali pro resto da vida, né? Tu vê que a turma que fez parte de governo Lula no início e depois saiu fora, está ali, ponto Lula. E coisa com o Bolsonaro também, que apoiou o Bolsonaro no início e depois se arrependeu, está ali
regando ódio contra o Bolsonaro. Então, esse ressentimento ainda dá o tom do processo político brasileiro, principalmente nós latino-americanos que temos essa verve, digamos assim, mais histriônica, né? A gente ri e chora ao mesmo tempo. Então, eu não acredito que o Trump esteja, nesse momento, numa condição tranquila. Eu acho que ele caminha, não para o impedimento dele, nem o fim do seu governo, mas eu acredito que ele caminha para uma situação de, digamos assim, uma situação onde o governar vai se tornar mais complexo. Usando uma expressão do passado, um gigante de pés de barro. Pés de barro, os pés perfeito. Dos Estados Unidos. Perfeito. A Silvana Dunley, diplomata aposentada, sempre com a gente aqui, excelente participação. Escrevi-me antes no canal do Pitilo. No Jones Manuel estou inscrita desde 2013. Bem legal, bem legal. Valeu, Silvana, e obrigado. O perfil Esquerda Socialista, que está sempre aqui com a gente, desculpa, Pitilo, diz assim, salve, professor Pitilo, mostra suas placas, que são show. Pois é, essas placas aí eu também vendo junto com os livros. Depois entra lá no meu canal, que tu vai olhar cada uma delas, aqui do lado esquerdo, né? Opa, aqui. São réplicas das placas soviéticas da Segunda Guerra Mundial, né? União Soviética, Moscou, Leningrado, Stalingrado, Kursk, Sebastopol, Minsk e Berlim. São réplicas de placas que existiram mesmo. Então, tem algumas ali que caíram, eu tenho que pregar de volta ali. Figuraça, você vende as placas, né? Vendo. Uma é 80, duas é 130, três é 180, 4 placas, R$250, tu ainda leva a quinta de graça, com frete grátis, ou seja, 5 placas, cada uma sai R$50, você ornamenta aí tua região e sinaliza contra o fascismo. Mais importante é sinalizar contra o fascismo. Tu põe a placa dessa em casa, o inimigo já olha assim, porra, não vou nem comentar. Adorei. Na época da campanha do Lula, Mauro, aquela polêmica do banheiro bissex, banheiro. Eu fui, botei lá. Botei uma placa aqui no banheiro, né? Banheiro do Lula. Banheiro bissexual do Lula. Aqui em casa. Então, todo mundo chegava no banheiro e lia a placa, né, cara? É óbvio. Eu lembro de uma aluna minha no colégio, falou assim, professor, tu vai votar no Lula? Eu falei, vou. Mas ele quer botar banheiro para homem e mulher? Aí eu falei assim, ué, mas aqui no colégio o banheiro não é usado pelos dois sexos? Aí a garota parou. Então, alguma vez que tu entrou no banheiro aí tinha um homem aí dentro? Não. Alguma vez que você estava no banheiro, algum homem tentou entrar? Não. Problema. Você vê como é que... Sim. Entendeu? A loucura. Sem contar o livro A Grande Guerra Patriótica. Você é uma figura, Pitilo. Aqui, ó. Esse um aqui, vendedor. Edição histórica. Edição histórica. Aí, ó. Mais de 400 páginas. Mais de 400. Ô, Mauro, eu já te mandei esse livro? Não, ainda não. Não? Então tu me manda o teu endereço que eu vou mandar para você. Me manda aqui no Zap. Manda aí agora aí que eu vou mandar. Ó, mais de 400 páginas, 17 artigos. Ainda leva esse marcador de página aqui, ó. O marcador de página. Bombástico. Olha aí. Quem é que fabrica um marcador de página desse? Tem não. O marcador de página da turma aí é bichinho, florzinho. Eu botei logo a munição de 762 do fuzil soviético. Não tem problema. Aqui, ó. Adoro, essa figura. Colorido. 600 gramas de livro. Manda teu endereço que eu vou te enviar essa semana para você ter. Essa aqui é uma edição comemorativa dos 80 anos da vitória, um livro que eu organizei com o professor Francisco Carlos Teixeira da Silva. Tem 17 artigos dos maiores especialistas em frente leste na Segunda Guerra Mundial. E aqui atrás está até meu amigo, até o meu querido João Carvalho, participa do livro, está aqui comigo também. Então tem feras brabíssimas aqui no livro. Vou te mandar, me manda teu endereço completo, que eu faço questão, vou botar uma dedicatória bonita. Cara, você realmente é de um carisma impressionante e posso dizer, satisfação dos clientes. Aqui todo mundo que assiste você lá fala maravilhas do seu programa. E alguém aqui, puxa, acho que eu perdi, dizendo que as placas são
ótimas, que comprou Pô, a Jacinta, ó. Tenho várias dessas placas, o material é ótimo. É isso aí. Valeu. As placas são de PVC, né? Elas são PVC 2 milímetros e são impressas a laser de alta definição. Então, parece que a placa é de metal mesmo. E você pode botar uma dupla face aqui e pregar onde você quiser. Tu não quer mais, tu tira. Tu não precisa parafusar, entendeu? Tu usa um dupla face, sinaliza contra o fascismo. Legal. Ó, gente, eu vou ser empreendedor e vou ser empresário do João Cláudio Platenic Pitilo para fazer marketing comunista. O cara é fera. Porra, vamos avançar nessa área aí, Mauro. Temos que disputar essa moeda do capital aí. Abração, João Cláudio. Obrigado. Logo, logo você está de volta aqui com a gente. Abração. Valeu, Mauro. Obrigado. Me manda teu endereço aqui para me mandar o livro.